Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Daniel. Nós vamos falar de feixe de retas paralelas cortadas por transversal. Beleza? O que é feixe de retas paralelas? Eu tenho algumas retas paralelas e eu vou cortar por uma transversal, certo? Então eu tenho aqui o meu esquadro, fiz uma reta. Reparem que se eu ficar andando com o esquadro, eu formo várias retas paralelas e reparem que todos os ângulos são iguais, beleza? Então, eu tenho que esse ângulo A é igual ao ângulo A e é igual ao ângulo A. Desculpa, o ângulo A. Então, se eu tenho retas paralelas, feixe de retas paralelas cortada por transversal, eu formo ângulos iguais. Pensando nisso, vamos começar falando de ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Reparem que se eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu formo 4 ângulos em cima e 4 ângulos embaixo. Então, os ângulos correspondentes é o de baixo, o que corresponde no de cima, o de cima, o que corresponde no de baixo. Eu tenho um 1. Quem é que o corresponde embaixo? O 1 corresponde ao 5. Ó, repare da seguinte maneira. Quem está do lado direito e para cima? 1. Agora na parte de baixo, do lado direito para cima, o 5. Então, 1 e 5 são correspondentes. Tem mais? Tem. O 2. Quem corresponde o 2? Para a direita, para baixo. Direita para baixo, 6. Então, o 2 e o 6 são ângulos correspondentes. Tá? Ó, o 3 com o 7 e o 4 com o 8. O 3 com o 7 e o 4 com o 8. Beleza? Se eles são correspondentes, a gente viu que tem o mesmo valor, os ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Beleza? Vamos agora falar de ângulos alternos internos. Então vamos pensar aqui. O que é uma coisa alternada? Um lado e o outro. Estou alternando. O que é uma coisa interna? Interna é na parte de dentro. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho duas retas paralelas. O que é interno? Interno é o 2, o 3, o 5 e o 8. Estão na parte de dentro das duas retas paralelas. Beleza? Então, escolha um ângulo qualquer. O 3. Quem que vai alternar com ele? Então, um lado e o outro. Coisas alternas. 3 e 5 são alternos internos. Beleza? O 2 e o 8 são alternos internos na parte de dentro. Então, quem são os ângulos alternos? Estou alternando o lado e interno na parte de dentro. O 2 com 8, 2 e 8, e 5 e 3, 3 e 5. Eles estão se alternando na parte de dentro. Ângulos alternos, mesma coisa, de um lado e do outro, só que na parte de fora. Quem está na parte de fora? 1, 4, 6, 7. Então, ó, o 1, ele alterna lá fora com quem? Com 7. E o 4, ele alterna lá fora com quem? Com 6. Então, os ângulos alternos externos é 1 e 7 e 4 e 6. Beleza? Estou alternando na parte de fora. Agora, quando eu falo ângulos colaterais, colaterais é o mesmo lado. Se é colaterais internos, então o que significa isso? Do mesmo lado e na parte de dentro. Então é o seguinte, vamos pensar primeiro no interno. Quem que está interno? 2, 3, 5 e 8. Se eu pensar no colateral, quem que está do mesmo lado? 2 e 5 e 3 e 8. Então, quais são os colaterais internos? Os colaterais internos. 2 e 5, 3 e 8. Beleza? Eles são ângulos colaterais internos. E os ângulos colaterais externos. Colaterais do mesmo lado, externo na parte de fora. Então, ó, quem está externo? 1, 4, 6 e 7. Quem é o colateral externo de 1? 6. Quem é o colateral externo de 4? 7.
Então, quais são os ângulos colaterais externos? 1 e 6, 4 e 7. Então, vamos pensar o seguinte. O ângulo alterno interno de 2 é o 8, de 3 é o 5. O ângulo alterno externo de 1 é o 7 e de 4 é o 6. Beleza? Ângulos colaterais internos de 2 é o 5 e de 3 é o 8. E vice-versa. Externos de 1 é o 6 e de 4 é o 7. Vamos pensar da seguinte maneira agora. A gente viu os ângulos correspondentes. O ângulo 1 corresponde ao ângulo 5. E eles são o quê? São congruentes, têm o mesmo valor. Se o ângulo 1 corresponde ao ângulo 5, e o 5 é alterno externo de 3, o ângulo 1 e o ângulo 3 não são OPV? Não tem o mesmo valor? Então, se tem o mesmo valor, o 3 e o 5 também têm o mesmo valor, porque o 5 e o 1 são correspondentes. Então, o 3 e o 5, o 8 e o 2 são congruentes. Então, toda vez que eu falar ângulos alternos, não importa se é interno ou externo, eles são ângulos o quê? Congruentes, têm o mesmo valor. Então, o 3 tem o mesmo valor de 5, o 2 tem o mesmo valor de 8. O 1 tem o mesmo valor de 7 e o 4 tem o mesmo valor de 6. Beleza? Agora, se eu falo ângulos colaterais, não importa se é interno ou externo, eles são suplementares. Por qual motivo eles são suplementares? O ângulo 1, ele corresponde ao ângulo 5. Beleza? Então, ó, 2 e 1, eles são o quê? Suplementares. A soma dos dois tem que dar 180. Se a soma dos dois tem que dar 180 e o 5 corresponde a 1, 2 mais 5 são suplementares, tem que dar 180. Então, os ângulos colaterais são suplementares. Então, tem que ficar no nosso coração. O que tem que ficar no nosso coração? Ângulos alternos, não importa se é interno ou externo. Eles são congruentes, têm o mesmo valor. Ângulos colaterais, não importa se é alterno ou externo, eles são suplementares. A soma tem que dar 180. Beleza, galera? Um beijo. Tchau, tchau.